restante do intestino delgado é denominado jejum no ilho, que é a porção mais móvel comparando os três. O jejum no ilho é comumente tratado em conjunto, porque a transição é muito difícil detectar a transição exata entre o jejum e o ilho. É a porção novelada, popularmente conhecido como tripas. Então, essa porção novelada, ela está toda agrupada na cavidade abdominal e elas estão juntas. Dificilmente a gente reconhece no meio do intestino se ele é jejum ou é ilho. Mas se eu pego as extremidades, a parte mais proximal do jejum e a parte mais distal do ilho, a gente consegue sim ver diferenças características e descritivas destes órgãos. O jejum no ilho, no conjunto, eles têm aqui os limites proximal, a flexura do duodeno jejunal. Então, a gente acabou de estudar o duodeno. A flexura do duodeno jejunal demarca o fim do duodeno e o início do jejum. Aí a gente tem o jejuno, que tem aproximadamente 2,5 metros de comprimento, seguindo o ilho, que tem aproximadamente 3,5 a 4 metros de comprimento, correspondendo a 3/5 de todo o intestino. E o finalzinho do ilho está aqui demarcado no ósteo ileal. O ósteo ileal, com a papila, que são duas pregas que circundam o ósteo, está na transição para o intestino grosso. Então, no total aqui, a gente tem aproximadamente 6,5 metros de comprimento de intestinos. Quais são as diferenças básicas entre um e outro? O jejum, que corresponde a 2/5 e é o primeiro, o mais proximal, ele tem características de ter o calibre maior do que o ilho, ele é mais dilatado, ele tem aproximadamente 4 centímetros de diâmetro, ele tem paredes musculares mais espessas do que o ilho. Além disso, ele é muito vascularizado, ele é mais vascularizado que o ilho, por isso a cor dele é de um vermelho mais vivo. Logo, o ilho, que corresponde a 3/5, ou seja, a maior e a mais distal porção, ele tem a parede menos espessa, ele tem o diâmetro em torno de 3,75 centímetros, ou seja, ele é menos calibroso, ele é mais fino do que o jejuno, e a cor também é um pouco mais pálida. Então existem essas diferenças. Mas numa cirurgia abdominal, se você pega uma alça no meio, na transição, fica muito difícil afirmar se é o jejuno ou se é o ilho, certo? Agora, se eu palpo, além da cor que a diferencia no vivente, eu olho pela cor. Se tá com uma cor mais escura, mais viva, mais vermelha, provavelmente é o jejuno. Se a gente puder palpar, existem pregas circulares no jejuno que também ajudam a diferenciar o ilho. E a função, hein? Olha, gente, no duodeno, a gente tem a principal porção de digestão do nosso corpo. O jejum e o ilho são as porções responsáveis pela nutrição, pela absorção dos nutrientes. Você já ouviu falar que a gente é o que a gente come? Pois bem, analise bem o que você está colocando para dentro do seu trato digestório, porque aqui grande parte do que você come é absorvido. Então a gente tem essa função primordial, essencial para a vida, que é o jejum no ilho. Esses jejum no ilho, essas alças, elas não estão soltas, elas têm mobilidade. Elas não são tão presas quanto o duodeno, mas elas são fixadas na parede posterior do abdômen através de uma prega de peritônio chamada mesentério. Eu não sei se vocês já viram mesentério no laboratório de anatomia. Na minha opinião, é uma das partes mais lindas de se ver. O mesentério é uma camada dupla de serosa de peritônio e entre a camada dupla a gente tem ali uma gama de vasos, muitas artérias mesentéricas superior, vênulas e linfáticos. Então você vê, e gordura, muita gordura. Quando você vê, coloca contra a luz, parece uma renda. Sabe essas rendas do Nordeste? Coisa mais linda, esse trabalho artístico? Parece uma renda realmente. E o mesentério é essencial, porque ali a gente tem vasos, vênulas e vasos sanguíneos fundamentais para a nossa sobrevivência. Dá uma conferida, né, nos atlas de anatomia, nos laboratórios de anatomia das faculdades de vocês, deem uma atenção especial ao mesentério, tá? Porque merece.
Então essa prega chamada mesentério, ela tem a função de fixar as alças, ou seja, o jejum e ilho, na parede posterior do abdômen. Tem aproximadamente 15 centímetros de comprimento, se estende próximo das vértebras lombares, na parede posterior, até a sacroiliaca, tá? Então, se você faz uma incisão abdominal e coloca essas alças intestinais para fora, elas não vão sair completamente do corpo, porque existe uma prega que vai fixar essas alças na parede posterior do abdômen, que é o famoso mesentério, tá bom? A gente vai falar mais de peritônio em aulas futuras. Agora eu quero que vocês vejam essa imagem do Atlas mostrando exatamente o jejuno e o ilho. Vejam também o mesentério, essa foto de mesentério. E a foto agora do mesentério real, uma peça verdadeira mostrando o mesentério. Muito interessante, né? Então, este é o intestino delgado.